28 de outubro de 2013, Palmeiras empata com São Caetano e garante o retorno à elite do futebol brasileiro para a alegria dos mais de 35 mil torcedores que lotaram o Pacaembu. Com 3 gols de Aloísio, o São Paulo ganha do Inter em Caxias do Sul e começa a sonhar com uma vaga no G4. Num resultado ruim para as duas equipes, Corinthians e Santos ficam no empate em Araraquara. Cruzeiro goleia o Criciúma e fica mais perto do título do Brasileirão. Em show de Neymar, o Barcelona vence o clássico contra o Real Madrid e segue na liderança do Campeonato Espanhol. E ainda, Sebastian Vettel vence o Grande Prêmio da Índia e aos 26 anos entra para a história, sendo o piloto mais jovem a conquistar o tetracampeonato da Fórmula 1. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite. O Palmeiras está de volta à Série A do futebol brasileiro. Depois de uma campanha soberana na Série B, um empate era suficiente para recolocar o Verdão no lugar de direito. A torcida lotou o Pacaembu no sábado esperando uma grande vitória sobre o São Caetano, mas nenhum dos dois times conseguiu balançar as redes. Apesar da decepção pelo 0-0, o torcedor voltou para casa aliviado com o retorno. Veja o que de melhor aconteceu na narração de Osmar Garrafa. Vinícius, tá de frente, Vinícius pode bater, experimentou! Rafael vai pra defesa, sobra do Luiz Felipe, arriscou de longe com violência, Rafael faz grande defesa. Éder, Cassiano tá de frente pro gol, cortou pra perna direita, batida Praz! Fernando Praz! É sempre o Wesley na bola, é mais um escanteio, o sol tá incidindo direto no rosto do Rafael. Wesley lá pra dentro na confusão, na sobra Nanias, olha o Kardec, olha o Luiz Eduardo, Rafael! Ainda o Palmeiras, Henrique bateu pra fora do gol! Valdívia, sempre com o Libre, olha que bola do Valdívia pro Kardec, Rafael, o árbitro deu pênalti! O árbitro dá pênalti pro Palmeiras! Na chegada do Kardec, observe, o Rafael sinaliza que foi na bola. Tire aí a sua dúvida. É pênalti pro Palmeiras. O Bandeira agora, o assistente. Vai lá, chama o Seneme e vai voltar, hein? Vai voltar, hein? O Seneme vai voltar, hein? Carlos Augusto Nogueira Júnior. Agora todo o banco do Palmeiras vai para cima dele. Todo o banco do Palmeiras vai em cima do Carlos Augusto. Ele vai voltar, hein? Boa jogada pro Wesley. Wesley pro Juninho. Olha a boa jogada do Palmeiras para dentro da área. Rafael, bola entrando para fora do gol. De novo Valdívia. Ele pensa o ataque. Aí perdeu pro Anselmo, fez falta. Não há tempo para mais nada. Apita Wilson Luiz Seneme. Fim de papo no estádio do Pacaembu. 11 meses depois do rebaixamento, o Palmeiras está de volta ao seu lugar. A torcida faz festa no Pacaembu, não como queria com uma vitória, mas com um empate de 0-0. As críticas de parte da torcida, a arbitragem de Wilson Luiz Seneme e a permanência ou não do técnico Gilson Kleina para 2014 foram os principais assuntos do Palmeiras após a partida. É claro que eu não vou discutir renovações na imprensa, mas eu acabei de conversar com o Gilson, que eu queria ele muito focado, como toda a comissão técnica, no acesso, que era a nossa obrigação em 2013, e que a partir dessa semana nós vamos conversar com o Gilson para entender quais são os planos dele, quais são as ideias dele, qual é a pedida financeira que ele imagina, para nós começarmos uma avaliação
em relação à comissão técnica para 2014. Eu acho que essa situação para o futuro do Palmeiras, para todo o nosso futuro, é um conjunto de fatores, não resta a menor dúvida. É claro que a gente sempre quer dar uma continuidade, mas também a gente precisa de todos os pontos, sentar junto com a diretoria, ver o crescimento do clube, o crescimento do elenco, e entender também que a gente tem ainda outro objetivo, que é fazer de tudo para ser campeão. Matematicamente não nos dá condições, até porque a Chapecoense está fazendo um grande campeonato, mas espero que nas próximas rodadas isso possa acontecer. A arbitragem a gente não pode se manifestar, né? Senão você já viu o que acontece. Agora é um lance esquisito, né? O juiz marca pênalti, o bandeira chama para voltar atrás. Se a jogada tivesse continuado, o Wesley teria feito o gol. Agora, não vou falar da arbitragem se no nosso objetivo que foi atingido, que era voltar para a Série A. Infelizmente tem alguns que sempre vão estar insatisfeitos. E a gente agradece muito mesmo, principalmente eu de coração mesmo, quem apoiou o ano inteiro aí, quem esteve junto com a gente, principalmente nas horas mais difíceis. Já que alguns não quiseram comemorar com a gente tem que comemorar entre nós mesmo, porque o pessoal parece que da torcida não deixou muito ar de felicidade no estádio, ter essa volta. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Para muitos não foi mais do que a obrigação. Mas a gente tem que dar os parabéns ao Palmeiras pela volta à elite do futebol brasileiro. O Palmeiras sempre foi favorito, o campeonato nunca foi dos mais difíceis, mas o objetivo foi cumprido. Eu repito aqui, não é nenhum título do qual você possa se orgulhar. Mas há de reverenciar, há de comemorar. Você pode não fazer uma grande festa, mas tem aí um sentido de alegria. Não concordo com uma pequena maioria no estádio que vaiou, chamou o time de sem vergonha. É uma bobagem, sabe? É o Palmeiras que está em campo, não importa o campeonato, não importa quem esteja jogando, é a camisa. Mas são torcedores que normalmente costumam exaltar muito mais o nome da torcida organizada do que do próprio clube. Então, a gente vê qual realmente a real importância do time para esses torcedores. Uma camisa amarela em alusão ao fato do Palmeiras ser defendido, as cores da seleção brasileira no amistoso com o Uruguai, foi vencedor na ocasião, e aí a festa da volta à elite, uma camisa amarela, fazendo uma homenagem à seleção brasileira. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Boa parte desses jogadores não caiu com o Palmeiras, eles trouxeram o Palmeiras de volta. O fato do time sem vergonha é porque o Palmeiras diminuiu o contato com esses caras, diminuiu a grana. Então, quando você não paga o bônus, é a coisa mais complicada. Dependendo da grana, viraria time... Em vez de time sem vergonha, estava Barcelona, sabe essas coisas assim? É normal, isso aí não pesa nada. É claro que o lugar do Palmeiras é Série A, ele cumpriu a obrigação. E quem cumpre a obrigação merece ser reverenciado. Nada do outro mundo, vai ter que fazer muitas alterações, vai ter que mudar o planejamento, vai ter que fazer uma outra equipe para o ano que vem, mas cumpriu o que tinha que cumprir, ponto final. Aliás, eu escrevi sobre o Palmeiras no meu blog, no site gazetesportiva.net. Entre lá e tem também o blog do Flávio Prado e do Celso Cardoso. E a pergunta que está no ar no site gazetesportiva.net é: o Gilson Kleina deve permanecer como treinador do Palmeiras no ano que vem? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Celso? Eu, particularmente, renovaria com o Gilson Kleina, mas não acredito que isso ocorra. Flávio? Acompanho o relator. Acho que não, deveria ficar, mas que não vai ficar. Mais Série B para você. A vice-líder Chapecoense empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense no Serra Dourada. Mesmo resultado de Guaratinguetá e Boa Esporte no Vale do Paraíba. Em Itápolis, o Oeste venceu o ABC por 2-1. Confira os outros gols. O Icasa recebeu o Figueirense e Chapinha, aos 9 minutos do segundo tempo, fez o único gol do jogo. Icasa 1, Figueirense 0. O Avaí goleou o Bragantino. Betinho fez o primeiro aos 12 minutos. O segundo foi de Márcio Diogo aos 40, 2-0. E Betinho, aos 17 do segundo tempo, marcou o segundo dele na partida e o terceiro do Avaí. Avaí 3, Bragantino 0. O Joinville também se deu bem jogando em Santa Catarina, 1-0 sobre o Paraná. Edu, aos 10 minutos, de cabeça, fez um único gol do jogo. Mesmo placar da vitória do América de Natal sobre o Ceará.
Max, aos 35 do segundo tempo, fez o único gol da partida. O Sport goleou o Asa de Arapiraca. Neto Baiano abriu o placar aos 8 minutos. Mais um de Neto Baiano, agora aos 40, 2-0. Patrick, 2 minutos mais tarde, ampliou, 3-0. No segundo tempo, o Asa iniciou uma reação com Lúcio Maranhão aos 15 minutos de pênalti. Valdívia, aos 22, fez o segundo. Mas Marcos Aurélio, aos 42, no final do jogo, definiu o placar. Sport 4, Asa de Arapiraca 2. Abriram a porteira e o boi bandido está solto. Ontem, fora de casa contra o Internacional, o atacante Aloysio estava com tudo. Marcou os 3 gols do São Paulo e afastou de vez o time do Morumbi da ameaça de rebaixamento. Veja os gols da vitória tricolor sobre o Colorado. Em Caxias do Sul, a tarde foi de Aloysio. Em posição irregular, ele recebeu de Rodrigo Caio e bateu cruzado. 1-0 São Paulo para cima do Inter. Leandro Damião foi mais esperto que Rafael Tolói. Invadiu a área e bateu na saída de Rogério Ceni. Tudo igual, 1-1. Ainda no primeiro tempo, João Afonso fez pênalti e Aloysio bateu forte para deixar o São Paulo de novo em vantagem. No começo do segundo tempo, Jorge Henrique fez o dele no rebote de Rogério Ceni, 2-2. Mas 4 minutos depois, o mesmo Jorge Henrique fez pênalti em Ademilson. Na cobrança, Aloysio fez o terceiro dele no jogo. E ficou nisso, Inter 2, São Paulo 3. Muito bem o São Paulo, uma belíssima reação. O time aproveitou o embalo da chegada do Muricy, os acertos do Muricy é extremamente competente. E começou a render bem mais do que vinha rendendo. O Aloysio, que é um jogador limitado, ele acabou entrando numa fase legal. Está fazendo os gols que fazia no Figueirense, né? E está aproveitando a fase. Tem que aproveitar mesmo. Claro. Outra coisa do Dourado tem que aproveitar mesmo. O São Paulo, com isso, vai subindo. Não dá para saber onde chega, mas acho que a briga mesmo dele é na Copa Sul-Americana. Qualquer sonho a mais é bobagem. O jogo de ontem teve algumas irregularidades da arbitragem, o São Paulo acabou sendo beneficiado. O primeiro gol, né? O Aloysio estava pênalti. Quer dizer, na verdade não foi falta. Eu fiquei na dúvida, confesso. Não, foi falta. Não foi falta. Mas o juiz deu. E foi dentro da área, ele marcou fora. Se ele deu, tinha que ser pênalti. Mas, de qualquer maneira, o São Paulo também já se ferrou muito. Eu lembro do jogo com o Grêmio, que o Kleber deu um tapa na bola dentro da área. Isso faz parte do jogo. Mas, de qualquer maneira, está cumprindo bem, fazendo gols, né? Coisa tão difícil de a gente ver no futebol atualmente. Desencantou, né? Estava muito difícil de acertar. O São Paulo estava até criando, Flávio, mas não estava conseguindo finalizar. E, de repente, começou a deslanchar, começou a embalar. E o São Paulo não era realmente para estar brigando, para não cair para a segunda divisão. Não tinha time para isso. Era para estar brigando ali por vaga na Libertadores América. Mas um pouco demais. Eu acho que é um time onde ele está bem. Mas... Se você comparar com quem está ali, com o Atlético Paranaense, com o Grêmio, sabe? Até dava para brigar. Mas começou muito mal o campeonato. Começou não, o meio do campeonato de São Paulo foi muito ruim, mas diante das circunstâncias já é uma campanha vitoriosa. Para quem estava brigando para não cair, chegar à 9ª colocação e com uma sequência de vitórias, nada melhor. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o centenário clássico entre Corinthians e Santos não foi dos mais empolgantes. Em Araraquara, aos 26 minutos, Emerson fez a jogada pela direita e cruzou para Douglas fazer 1-0 de cabeça. No segundo tempo, o Peixe cresceu e na jogada confusa na pequena área, Gustavo Henrique botou para dentro. Final, Corinthians 1, Santos também 1. Bom, o Corinthians melhorou. Acho que isso que importa. Melhorou especialmente no primeiro tempo. Eu estava fazendo as minhas contas aqui, Flávio, acho que há 14 rodadas o Corinthians não fazia um gol com bola rolando. É mesmo? Saía gol com cobrança de escanteio, cobrança de falta, mas bola rolando não. E aí saiu com o gol do Douglas. O Douglas tem jogado um pouco mais avançado. Ontem ele jogou melhor. Jogou bem, acertou uma bola na trave no final. Corinthians
jogou melhor que o Santos no primeiro tempo, no segundo recuou, melhorou no finalzinho e tal. O resultado foi ruim para os dois, tanto para o Santos como para o Corinthians. Mas pela produção, acho que o Corinthians esteve mais perto da vitória, se bem também que o Walter fez uma defesa importantíssima depois no chute, se não me falha a memória, do Everton. O Santos teve uma semana tranquila, treinando, e aí a gente esperava que ele fosse pressionar o Corinthians, então não foi assim. O Corinthians teve uma semana infernal, né? Foi um nosso horror, e conseguiu passar por cima, então eles foram iguais. Mas efetivamente esperava-se mais dos dois, e foi ruim para os dois, também tendo dessa forma, de qualquer maneira. Olha o Corinthians, Celso, ele tem 14 empates. Se ele tivesse perdido metade e ganhado metade, ele tinha 7 pontos a mais. Né? Tinha 7 pontos a mais. 7 pontos a mais, estava brigando aí, lá em cima. Brigando por um quinto, sexto lugar. Esse raio desses empates são dose. Além de ser, normalmente, jogo dose, né? Você perde muito tempo do jogo porque os caras começam a ficar com medo de atacar, de montar serviço. Perde-se muito tempo quando, a partir dos 30, 25 do segundo tempo, ninguém arrisca mais. Mas essa é a conta simples. 14 empates. Se tivesse perdido metade, ganhado metade, tinha 7 pontos a mais. Eu falei agora há pouco da bola rolando, então eu fui aqui checar nas minhas anotações. Sim. A última vez que o Corinthians tinha feito gol com bola rolando foi no dia 1º de setembro contra o Flamengo. Ou seja, ontem, dia 27 de outubro, então quase 2 meses sem fazer um gol fruto de uma jogada, né, de um cruzamento com bola rolando. Não, só bola parada. Também foram poucos gols desde então, 4 gols, então, enfim. Mais 8 jogos completaram a 31ª rodada do Brasileirão. Portuguesa e Flamengo ficaram no 0-0 na Arena Castelão, em Fortaleza. O Cruzeiro goleou o Criciúma e segue cada vez mais perto do bicampeonato. O Vasco perdeu da Ponte Preta do Flávio e continua se complicando na zona de rebaixamento. Veja os gols do final de semana. O Botafogo recebeu o Atlético Mineiro e Júlio César aos 6 minutos do segundo tempo. Marcou o único gol do jogo. Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Cruzeiro e Criciúma fizeram um jogo de 8 gols. O Cruzeiro abriu 2-0 com Everton Ribeiro e Dagoberto. Mas o Criciúma reagiu e virou o jogo. João Vitor diminuiu aos 33 minutos. Ainda na primeira etapa, Lins deixou tudo igual, 2-2. E Ricardinho, no último minuto do primeiro tempo, virou o placar. Criciúma 3, Cruzeiro 2. Aí no segundo tempo, outro jogo. Borges empatou a partida, 3-3. Borges apareceu para marcar o segundo dele no jogo e o quarto do Cruzeiro, agora de cabeça. E de pênalti, Dagoberto definiu o placar. Cruzeiro 5, Criciúma 3. Ponte Preta e Vasco da Gama. No jogo entre desesperados, o Vasco saiu na frente com um gol contra de Diego Sacomã. No segundo tempo, Adrianinho, aos 34, empatou a partida. Ponte 1, Vasco também 1. E o Wendel arriscou de longe e contou com a ajuda do goleiro vascaíno, garantindo a vitória ponte pretana. O Bahia recebeu o Atlético Paranaense e fez 1-0 com Obina, um golaço por cobertura. Mas Ederson, artilheiro do campeonato, depois de 6 jogos, deixou tudo igual. Bahia 1, Atlético Paranaense também 1. O Fluminense recebeu o Vitória. Marquinhos abriu o placar aos 23 minutos, 1-0 Vitória. Ayrton contra, deixou tudo igual, 1-1. No segundo tempo, Rafael Sobis marcou o gol da virada do tricolor carioca, 2-1. Mais Juan, de cabeça, 5 minutos mais tarde, aos 17, deixou tudo igual de novo, 2-2. E aos 19, o William Henrique garantiu a vitória do Vitória. Fluminense ameaçado pelo rebaixamento 2, Vitória da Bahia 3. Náutico e Goiás, e só deu Goiás. Wellington Júnior fez o primeiro aos 2 minutos de jogo. E Amaral ampliou aos 40. Náutico 0, Goiás 2. O Curitiba goleou o Grêmio. Pará contra abriu o placar. Depois foi a vez de Alex aparecer para marcar o segundo, 2-0. O terceiro foi de Robinho aos 34 minutos, 3-0. No segundo tempo, Geraldo aos 13 definiu o placar. Curitiba 4, Grêmio 0. Não é que a nega véia tá reagindo, cara? Pois é. Esperança total. Não é que eu não tenho muita restrição ao treineiro lá e tal, não. Mas aí eu quero que se dane, ele vira meu herói. Se salvar a Ponte, meteu a Ponte na final da Sul-Americana,
a Sul-Americana, quer dizer, a gente pode ganhar, sabe como é que é. Aí vira meu herói. Aí... Você já imaginou a Ponte Preta? Tudo bem, pode acontecer. A Ponte Preta ganhar a Copa Sul-Americana, disputar a Libertadores no ano que vem? Não? Claro, um torneio de mata-mata. Olhe rigorosamente que tem alguém muito melhor que a Ponte. Olha. Então São Se Paulo. o Celso falar que muito vai melhor. ganhar, Não, já eu não disse viu? que vai ganhar. Não, muito melhor. Muito melhor, não. Não. Muito melhor, não. Não, sabe? A propósito, falando da Ponte Preta, olha que situação irônica. A Ponte Preta pode jogar o Fluminense para a zona do rebaixamento, porque o Fluminense perdeu o jogo em casa, tem 36 pontos. A Ponte Preta pega o Criciúma fora, aquele famoso jogo de 6 pontos. Se a Ponte Preta vencer e o Fluminense que cruza o Flamengo perder, quem vai para a zona do rebaixamento é o Fluminense. E aí vai depender muito também do Vasco. O Vasco faz uma campanha ruim, perdeu outra e no desembarque tivemos protestos mais uma vez. Temos imagens aí do Vasco para a gente mostrar? Do Vasco. Do Vasco? Não temos imagens do Vasco. Então tá bom. Se não temos imagens do Vasco, segue o jogo. Muito bem, Celso Cardoso. O Campeonato Brasileiro da Série C conheceu neste final de semana 3 equipes que conquistaram o acesso para disputar a Série B no ano que vem. Sampaio Corrêa, Vila Nova de Goiás e Luverdense avançaram para a semifinal da competição depois de eliminarem o Macaé, o 13 de Campina Grande e o Caxias. A última vaga para o acesso vai ser definida no confronto entre o Santa Cruz e Betim, no estádio do Arruda, no próximo final de semana. Ontem, a equipe pernambucana venceu por 1-0 em Minas Gerais. Vou fazer uma observação a isso. Aí tem uma mutreta tremenda, porque o Betim, que é o antigo, Ipatinga, ficou devendo uma grana calma, tá, falação aqui, peraí. Ficou devendo uma grana por um time da Bolívia, se eu não me engano, e esse time da Bolívia foi para a FIFA. E o regulamento da FIFA diz que quando você deve, em última instância, você não pode disputar nenhum torneio. Então o Betim / Ipatinga está fora. Quem entraria no lugar? O Mojimirim. Santa Cruz chegou a ir para o Mojimirim e não pôde realizar o jogo porque tem um parecer da justiça comum. Pois é. Se a FIFA fosse séria, ela poderia até desfiliar o Brasil. Claro. E não ter Copa aqui, o Brasil disputar a Copa do Mundo. Esse é o Pelo menos é o que diz o regulamento. Se fosse Burkina Faso, se fosse a Nigéria, estava morta. Como é, o Brasil vai deixar para lá. Mas a verdade é que a interferência de justiça comum em coisas do futebol indica a desfiliação da FIFA, suspensão. Foi o que aconteceu e passou batido. Enfim. O Brasil está nas quartas de final do Mundial Sub-17, que está sendo disputado nos Emirados Árabes. Hoje, a seleção venceu a Rússia por 3-1 e passou de fase na competição. Os gols brasileiros foram marcados por Mosquito e Bosquilha 2 vezes. Makarov fez o dos russos. Na próxima sexta, o Brasil enfrenta o México nas quartas de final. Do bom resultado, o Barça nem teve muito tempo de comemorar. Amanhã o time de Tata Martino volta a campo pelo Nacional. O triunfo do sábado garantiu a primeira posição no campeonato local com 27 pontos, 1 a mais que o do Atlético de Madrid, segundo colocado, e 6 a mais que o arquirrival Real Madrid, dono da terceira posição no torneio. Porém, para o treinador do time catalão, a competição será disputada até o final. Depois de uma vitória contra o Real Madrid, o treino dessa segunda-feira no Barcelona só poderia ser assim, tranquilo, com o astral dos jogadores lá em cima. E é também lá em cima que está o Clube Azul e Grená na classificação do Campeonato Espanhol. Líder após 10 rodadas, o treinador Tata Martino prevê um torneio disputado esse ano, com o Real Madrid e o Atlético de Madrid podendo complicar a busca pelo bicampeonato da Liga. O Real Madrid sigue sendo rival hasta los últimos momentos da Liga. O Real Madrid claramente será um grande rival até o fim, mesmo a matemática dizendo o contrário. Já o Atlético está sendo decisivo. Como já disse, percorremos 30% do caminho e o Atlético também fez isso de maneira impecável. Sobre 30% e o Atlético de Madrid sigue fazendo as coisas de forma impecável. Se a grande estrela do clássico de sábado foi Neymar, com um gol e uma assistência, um fato notável foi a ausência de gols do craque argentino Lionel Messi. Porém, Tata Martino não se preocupa com isso.
No me preocupa que Leo haga ou não haga goles. Eu não me preocupo com o Léo marcar ou não. A contribuição dele para o time é sempre importante e a performance dele no Clássico foi boa. Ele foi muito bem na criação das jogadas e incrível ajudando o time. A presença dele é sempre importante para nós. Fenomenal, assim que desde adentro no notamos un problema ahí. La presencia de él siempre es muy alentadora para todos nosotros. O próximo compromisso do Barcelona pelo Campeonato Espanhol é amanhã, fora de casa, contra o Celta de Vigo. Boxe não deu para o brasileiro Laudelino Barros na luta que valia o cinturão latino-americano na categoria cruzador. Ele acabou derrotado pelo norte-americano Félix Cora. Veja na reportagem de Luiz Henrique Guria. Arte circense para abrir a noite da nobre arte. Boxe internacional em Osasco, região metropolitana de São Paulo. 7 lutas no programa. Agora atração internacional. Pela primeira vez no Brasil, o apresentador número 1 do boxe mundial, credenciado pela organização, Conselho e Associação Mundial de Boxe, Michael Buffer. Buffer mostra os pesos pesados. Juarez Santos e Alexandre Imperador. Decisão no primeiro round, aos 2 minutos e 33 segundos. Juarez vai para a lona. Nocaute de Alexandre Imperador, de Osasco. Desafio, categoria cruzador, peso de até 90 quilos, 719 gramas. Luta que vale o cinturão latino da Organização Mundial de Boxe. Laudelino Barros, o Lino, do Corinthians, brasileiro, é o atual campeão. O desafiante é o norte-americano Félix Cora Jr. Detalhe, destro brasileiro, canhoto americano. E pés que se tocam na busca da conquista, da briga pelo espaço. Velocidade nos golpes, potência, 12 rounds, 3 minutos de combate, 1 para descansar. Vai assim até os 2 minutos e 22 segundos do 11º round e Lino na lona. Deu Félix Cora por nocaute. O cinturão vai para os Estados Unidos, mas o importante é que Félix reconheceu que teve pela frente um adversário forte, um adversário duro. Esse nocaute foi que número na sua carreira? O primeiro. E a sensação? Horrível. Na verdade, a sensação é desligou a tomada. Mas o horrível é agora o que está falando para vocês. A luta ganha e aconteceu. Mas é mérito do cara também. Ele tem 5 derrotas, mas perdeu só para os primeiros do mundo, para campeão do mundo. Então, é realmente, quando você olha com quem o lutador perdeu, você tem que ver com quem ele perdeu. Ele perdeu com os melhores do mundo, perdeu para o campeão do mundo e primeiro do ranking. Copa Sul-Americana, líder do campeonato colombiano, o Nacional de Medellín promete dar trabalho para o São Paulo no primeiro jogo das quartas de final da competição. Veja a reportagem de Osmar Garrafa. Após ter eliminado o Bahia nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Nacional de Medellín veio para São Paulo para treinar e aguardar o confronto da próxima quarta-feira contra o Tricolor pelas quartas de final desta competição. Assim como o São Paulo, o Nacional disputa também competições paralelas ao torneio sul-americano. Mas o técnico Juan Carlos Osório não esconde que a prioridade neste momento é a Copa Sul-Americana. Sim, porque obviamente que a Liga Colombiana, a Liga Postobón, é o equivalente ao Brasileirão. Então, lo respetamos muito, pero ya estamos clasificados, estamos en la liguilla, que es algo parecido a los playoffs. Entonces ahora la prioridad es la Copa Suramericana. Primeira partida contra o Tricolor será no estádio do Morumbi, em São Paulo. A decisão da vaga vai acontecer em Medellín, na Colômbia. Mas isso não significa vantagem para os colombianos. No, no creo, no. Yo pienso que cuando se juega contra un rival tan grande como Sao Paulo, eso no cuenta. Quanto ao adversário, o técnico Juan Carlos Osório esteve ontem em Porto Alegre acompanhando a vitória do São Paulo frente ao Internacional pelo Campeonato Brasileiro e demonstrou muito conhecimento sobre a equipe tricolor. El presente, un gran arquero, Rogério Ceni, extraordinario profesional,
seguramente que Ganso no va a estar, entonces van a entrar puede llegar Denilson, no sé quién, pero jugador muy técnico. Aloisio, que pasa por un gran momento, goleador, aguanta muy bien la pelota. Si regresa Luis Fabiano, pues va a ser otro jugador muy importante, entonces va a ser un partido muy difícil para nosotros, uma grande oportunidade de competir. Nós conversávamos aqui nos bastidores justamente sobre os adversários das equipes brasileiras nesta Copa Sul-Americana. Tanto Ponte como o São Paulo pegaram os adversários mais difíceis. Me chamou a atenção a derrota do Atlético Nacional para o Bahia, lá em Salvador. Realmente eu fiquei surpreso, imaginava que o Atlético Nacional fosse passar com facilidades e é um time que deve oferecer muita dificuldade para o São Paulo. Que apesar de ser um time copeiro, ser um time de tradição, realmente vai ser um adversário forte pela frente. Vai ter um adversário forte pela frente. O jogo do Medellín não encaixou com o jogo do Bahia. Já no primeiro jogo, lá foi 1-0 e 1-0, foi nos pênaltis e tal. Já tinha feito até uma boa Libertadores. Não, esse time é bom, é um time bom. Sendo o Vélez e o Medellín são os dois times que jogaram o melhor futebol até agora na Sul-Americana. O São Paulo vai ter que acertar uma bela jornada, caprichar, decidir lá não é mole, além de ser uma viagem extremamente desgastante. Agora, na fase que o São Paulo está, dá para passar, sim. Mas que é um adversário de um alto nível, sem dúvida é. O São Paulo deve ter novidades na equipe, que vai ganhar 2 reforços para o jogo de quarta-feira no Morumbi. Do CCT da Barra Funda, o repórter Luiz Henrique Urian tem as informações do tricolor. Ok, Michele, vamos então aqui com o São Paulo, que trabalha para pegar o Nacional de Medellín nesta quarta-feira, estádio Cícero Pompeu Toledo, Morumbi. É mais uma fase da Copa Sul-Americana. Não tem o Paulo Henrique Ganso, que foi expulso na partida lá no Chile, mas tem as voltas do Antônio Carlos para a zaga, do Luiz Fabiano para o ataque. E deve contar com o retorno de Jadson, então, ao meio-campo. E certamente vai ter o apoio de Douglas pela direita. Que alívio, hein? Fora dessa história de zona do rebaixamento, com 2 portas agora para entrar para Libertadores da América. É o caso de, vamos escolher qual? Não, jamais. Primeiramente é manter o foco, fazer aquilo que a gente vem fazendo, traçou como objetivo que era ganhar jogo a jogo, viver cada jogo como se fosse o último. E a gente tem demonstrado isso dentro de campo, tem demonstrado a força que nosso grupo tem e vem crescendo a cada partida, primeiramente pé no chão. A gente tem 2 chances de estar chegando e a gente vai viver jogo a jogo para estar buscando essa classificação. Bom, essa desligada do Campeonato Brasileiro e voltar a ligar na Sul-Americana. Você sabe o que já desse time de Medellín? A equipe que vem, se está nessa função, não é à toa, está lá por mérito, é uma equipe que tem qualidade, que se trata de equipe colombiana, equipe que sabe jogar, mas a gente não pode deixar passar, é um jogo que a gente tem grande chance de estar sendo bicampeão e também brigando por estar na Libertadores mais uma vez. A gente está brigando força a força com isso, que a gente tem grande chance de estar ganhando essa Sul-Americana. Imagens do nosso Antônio Claudinei Braghini, Maurício Matsui, falamos aqui com o lateral direito, ala Douglas do time do São Paulo, para o Gazeta Esportiva. Aí, obrigado, viu, Michele? Falou que eu sou vovô, depois eu vou te contar o nome das 3 cachorrinhas que nasceram. Lindinhas, lindinhas. Vai com vocês. É isso aí, guria. Parabéns, viu? Eu preciso fazer uma correçãozinha. Eu falei assim, não me falhe a memória, e a memória tem falhado. Quem fez uma boa Libertadores foi o Independente de Santa Fé. O Atlético Nacional faz uma boa Copa Sul-Americana e, repito, vai ser um adversário muito difícil para o São Paulo, Flávio. O São Paulo, ele se acertou, ele está num momento de embalo, a confiança pesa demais no futebol, demais. Luiz Fabiano deve voltar, o que também ajuda muito. E esse momento de muita confiança do time é o grande handicap do São Paulo. O Medellín, ele vem mostrando um nível de evolução muito bom, é o atual campeão colombiano. Colômbia vive um belo momento no futebol, está classificada para a Copa, enfim. Mas o São Paulo tem que aproveitar esse embalo e tem que ir com tudo mesmo. Eu vejo o único caminho para o São Paulo, a Sul-Americana, para a Libertadores. Aliás, para o futebol paulista, se alguém for chegar na Libertadores o ano que vem, vai ser via Sul-Americana. Campeonato Brasileiro não considera a possibilidade mais nenhum paulista chegar. A não ser que de repente, sei lá, o Grêmio ou o Atlético ganhe
a Copa do Brasil, aí você abre uma quinta vaga. Mesmo assim. Tem difícil. Vitória, tem Goiás. Não, sem dúvida, para o São Paulo o caminho mais fácil é a Copa Sul-Americana e de quebra ainda mata a possibilidade de uma outra vaga no Campeonato Brasileiro, caso vença o Grêmio ou vença o Atlético Paranaense. Você não esqueceu Queria de nada? mudar de assunto. Não esqueceu de nada? O que você dá da Ponte Preta? Tem dois disputando a Sul-Americana. Pode ser, a Ponte Preta pode brigar, tal. Vamos ver como vai ser com o Vélez. Muito obrigado. Se abrir 2-0 em Campinas contra o Vélez, quinta-feira. Eu vou... Não, tem a vantagem, pode chamar de macaquito lá, que a gente não liga. A gente se entusiasma. Seria interessante ver a Ponte. Sinceramente, eu ficaria muito feliz de ver a Ponte Preta brigando aí por um título internacional. Eu não, imagino, nem um pouco. Hoje, Flávio, nós tivemos mais uma reunião lá do Bom Senso. E dirigentes de clube... A impressão que eu tenho é que a CBF está cozinhando. Claro que é, mais lógico. Né? Então, a novidade é que não vai ter novidade. Não vai ter nenhuma alteração no calendário para 2014. Se houver alguma alteração, 30 dias de férias, 30 dias de pré-temporada, que me parecem assim muito óbvio que isso tem que mudar, só para 2015. Então, eles não deviam aceitar só isso. 2015. Mas os próprios dirigentes, agora eu não consegui checar se foi o Calil que falou, vamos ficar 45 dias parados durante a Copa do Mundo. Então não faz o menor sentido mudar o calendário. Só se esquece de um detalhe, que para ficar 45 dias parado, você vai jogar quarta, domingo, vai sobrecarregar os jogadores com um número muito grande de jogos num curto período e o jogador acaba padecendo de problemas físicos justamente por causa dessa maratona, Flávio. Não é um trabalhador comum. Tipo assim, a Michele faz muito isso, né? Divide as férias em 2 e tal. É diferente. O cara tem que zerar o corpo. Ele tem uma preparação e depois ele precisa zerar. É a máquina, tem que consertar a máquina. Se ele dividir em 2 as férias, não vai conseguir fazer isso. Ele não vai ficar nem totalmente com as micro lesões sanadas e nem vai conseguir se preparar para a próxima. Então, quer dizer, é uma coisa só de quem não entende coisa nenhuma de futebol. Porque eu espero que o pessoal do Bom Senso que está levando numa boa, deixe de levar numa boa, que estão sendo enrolados. Porque o trabalho físico ele é feito para você atingir o pico, né, o ápice e depois a queda. No Brasil, né? O Mourinho é um pouco diferente, mas aí eu... enfim, mas essa é a lógica. Você vai ter que fazer 2 trabalhos, né, 2 trabalhos no ano. Realmente fica tudo muito complicado. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net, Gilson Kleina deve permanecer como técnico do Palmeiras? Deu que sim, 73% dos votos. O programa de hoje termina aqui, o Gazeta Esportiva volta amanhã. Gurian, beijo pra você, dona Tianinha vai ser bisavó, que beleza. Fique agora com o Jornal da Gazeta, tchau. Parabéns, Gurian, e nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Você vai ficar com uma cachorrinha, né? Coisas de casal, tratem-se em casa. É cachorro, um abraço, tchau. Celso, é cachorro que vai ter, neném. If they're having fears from my party house, I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want of me, and I pull the shade so I... Gazeta Esportiva.